Amado Mestre Jesus, meu amigo, que nos ampare nessa tarde, na palestra da nossa irmã, Elisângela, que já tratar com a gente, que tenhamos uma tarde de aprendizagem. Vamos fazer a nossa peça para iniciar a nossa trabalho. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigo da Espírito, derrama sobre todos nós, Senhor, teus filhos, pais e aflitos, serenando nossa mente, acalmando nossos corações e nos ajudando, Senhor, para que tenhamos a melhor compreensão dos ensinos que serão trazidos nessa tarde. Pedimos também a espiritualidade que ilumina nossa irmã, dando palavras simples, esclarecedoras, que promovam o conhecimento e a compreensão a cada um de nós. Que essa paz, essa luz, essa harmonia reine durante a comunidade. Que assim seja. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa casa nessa tarde de hoje. Hoje nós vamos falar nessa tarde sobre o Espiritismo na versão mais simples. Eu vou usar o Livro dos Espíritos como base, onde ele traz um capítulo do resumo, um trecho do resumo da doutrina espírita, logo na introdução do livro. E não tem como nós falarmos do Espiritismo sem antes saber a origem, como nasceu o Espiritismo. Como surgiu o Espiritismo? Ele surgiu na França em 1857, com a publicação deste livro, o Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec, que tem o pseudônimo de Hipólite Léon Denisard Ribail, que era um pedagogo e escritor. O Espiritismo é uma doutrina baseada num conjunto de conhecimentos filosóficos, científicos e moral religioso. Foi codificado em meados do século XIX pelo pedagogo francês Hipólite Léon Denisard Ribail, conhecido como Allan Kardec, como a gente já viu anteriormente. Os principais livros da doutrina, conhecidos como obra básica da codificação, são 5, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Então, esses 5 livros, eles resumem toda a doutrina e eles são codificados por Allan Kardec, que nós iremos falar mais adiante. O Espiritismo também, ele traz 5 pilares importantes. O que são pilares? São, por exemplo, como uma casa que tem as sustentações, as bases, as colunas. Então, os pilares do Espiritismo são a essência de Deus. A existência de Deus. Deus existe. Ele traz também a doutrina, a imortalidade da alma. Antes de sermos humanos, filhos dos nossos pais, somos, na verdade, filhos de Deus. Nós também iremos ver isso mais adiante. A pluralidade das existências, que também veremos mais adiante e que é um dos pilares. A pluralidade das existências, que é as reencarnações que nós temos durante todo o nosso processo nesse planeta. E a pluralidade dos mundos são os mundos habitados, que falaremos adiante também de vários mundos. E a comunicabilidade dos espíritos, ou seja,
A doutrina traz a comunicação dos espíritos, que nós vamos ver também. Então, diante de tudo isso que nós vimos, dessa introdução da doutrina, baseado no livro e no texto que eu trouxe do resumo, eu vou ler para vocês, para que o texto fique fiel e se houver alguma necessidade de fazer algum comentário. Conforme nós notamos nas explicações, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmo pelo nome de espíritos ou gênios. Então, a doutrina espírita traz principalmente, que a gente sempre fala, a comunicação dos espíritos. Se não fosse essa comunicação, não teria doutrina, não existiria o espiritismo. Eles são chamados de espíritos ou gênios, declarando alguns pelo nome, tendo pertencido a homem que vive na terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir, diz o livro, em poucas palavras, os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Então, os espíritos se comunicaram através de médiuns, né? E Kardec foi pesquisando e eles disseram que iam resumir. E esse resumo do princípio, meio e fim, ele diz assim: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou um universo que abrange todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais, que constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, o mundo dos espíritos. Deus constituiu os seres materiais e imateriais. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Pré-existente quer dizer que ele sempre existiu. O mundo corporal, que é o nosso mundo corporal, da carne, encarnado, é secundário, poderia deixar de existir, ou não ter nunca existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo dos espíritos, do mundo espírita. O mundo dos espíritos, mundo espiritual ou dimensão espiritual, como as pessoas chamam. Então, se não existisse nunca o mundo corporal, não tinha problema. O mundo dos espíritos sempre existiria. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Ou seja, os espíritos habitam no nosso corpo, esse mundo corporal, esse invólucro, temporariamente, porque depois que a gente desencarna, não existe mais, mas o espírito continua. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana e a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando superioridade moral e intelectual sobre as outras. Então, ele diz que entre as diferenças dos seres corpóreos, existem os seres animais, os vegetais, e existem nós que somos seres humanos. Deus escolheu o ser humano para encarnar os espíritos, para assim chegar a um grau de desenvolvimento, dando a ele a intelectualidade, a inteligência sobre as outras espécies, que não tem o que a gente tem, a inteligência. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Como eu já falei, a alma é um espírito encarnado. Há no homem, diz a doutrina desse mundo espiritual, 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser
material análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Ou seja, no corpo do ser há o princípio vital, no ser humano e no animal, que é o mesmo, animado, que anima esse corpo, através do fluido vital. Há também a alma ou ser imaterial no homem, o espírito encarnado no corpo. E há também a terceira coisa, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas pelo corpo. Participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma participa da natureza dos espíritos. Então quer dizer que nós, seres humanos, temos essa participação no ser do mundo dos espíritos que Deus deu a gente através do espírito e também do mundo dos animais. O laço ou liame ou perispírito que prende o corpo ao espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte não é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva, segundo que ele constitui o corpo etéreo, invisível para nós, o estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Ou seja, o corpo etéreo, porque o nosso espírito ele tem vários corpos, corpo fluido, corpo etéreo, e aí esse corpo etéreo, ele trabalha mais assim nas nossas emoções, na energia do nosso corpo, transmitor das energias. Por exemplo, os chakras que a gente tem, né? Nós temos os 7 pontos principais, que são os chakras do nosso corpo, mas que são vários, não só são eles. Né? Então, aqui significa dizer que quando a gente desencarna, que as pessoas veem alguém que já desencarnou, ele tem essa aparência da última encarnação, né? Então ele não vai ter outra aparência nesse caso aqui. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. Então o espírito não é só isso. E muitas vezes a gente pensa só no pensamento, só no sentido. É um ser real, circunscrito, que, em certos casos, se torna apreciável pela vista, pelo ouvido ou pelo tato. É isso que nas casas espíritas, quando há comunicações espirituais, ou mesmo sem ser na casa espírita, quando as pessoas dizem, eu vi o espírito, eu conversei com o espírito. Então, é possível. Não está só no pensamento. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem no poder, nem na inteligência, nem no saber e nem na moralidade. Então eles são diferentes e eles se dividem em classes entre si, né? De acordo com a classe. A primeira classe de ordem são os espíritos superiores, que o que eles fazem? Distinguem dos outros pela sua perfeição. São seus conhecimentos e se aproximam mais de Deus pela sua pureza, pelos seus sentimentos, pelo seu amor do bem. São os anjos e os espíritos puros. Então existe uma classe de espíritos chamada espírito puro que se distinguem por isso. As outras classes que se acham cada vez mais distanciadas dessa perfeição mostra-se das categorias inferiores, na sua maioria envaidados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho. Ou seja, existe uma classe de espíritos superiores envaidados, quer dizer, infectados pelo ódio, pelas paixões, pela inveja, pelo ciúme, pelo orgulho. Eles comprazem-se no mal, ou seja, eles se satisfazem, ficam felizes quando eles fazem o mal e quando eles veem que a gente também está praticando o mal. Há
também entre eles os inferiores, os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que mais neles predomina. São os espíritos estúrdidos ou levianos, ou quer dizer, irresponsáveis, que agem sem cautela, são levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Então, a hierarquia existe um grau de evolução. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como a expiação e a outros como missão. Então, para nós encarnarmos, que somos alma e espírito, nós que encarnamos, nós podemos evoluir de acordo com, quando a gente vem para essa encarnação, a gente passa por provas ou expiações, para que faça com que a gente evolua. E existem também espíritos que vêm para o planeta Terra, não somente para evoluir ou para passar por momentos para que ele possa crescer. Eles vêm por missões. Tem muitos espíritos que vêm aqui e a gente vai ver mais à frente, com uma missão. A vida material é uma prova de que deve submeter-se várias vezes, até que haja atingido a perfeição absoluta. É uma espécie de filtro, um depurador que elimina as impurezas, de onde saem mais ou menos depurados. Então, a vida material é uma vida, essa vida aqui que a gente leva na terra, na matéria, a gente passa por várias coisas, por provas, para que assim a gente consiga atingir essa perfeição, como eu acabei de falar. Quando deixa o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos de onde saíra e passa por novas experiências materiais após um lapso, ou seja, um intervalo de tempo mais ou menos longo, durante a qual permanece no estado de espírito errante ou desencarnado. Então, quando a gente desencarna, o espírito fica num lugar chamado a erraticidade, que é um lugar que ele passa um período durante uma encarnação ou outra. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos muitas existências e que temos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Quer dizer que nós passamos já por muitas encarnações. Nós somos espíritos, mais de 1000 encarnações a gente já passou. Então quer dizer que todas as encarnações que nós passamos, até essa encarnação, a gente melhorou um pouquinho. Hoje eu sou a melhor encarnação que já teve nesse planeta. E se a gente está aqui, é porque a gente já encarnou aqui várias vezes, nessa Terra, né? E aí, como eu sou a melhor encarnação até hoje, então, se eu tenho maldade, se eu observo minhas más tendências, se eu tenho coisas boas dentro de mim, se eu vejo que eu posso ainda perdoar, que eu não consigo, que eu tenho uma coisa dentro de mim, então, eu digo, meu Deus, então, eu já passei por outra encarnação, porque nada regride, tudo evolui. Né? Não adianta a gente dizer, eu me conheço, eu sei que eu não consigo perdoar, mas a gente já passa por muitas coisas aqui que a gente sabe que tem que perdoar, que a gente sabe que tem que amar, que a gente sabe o que tem que fazer. A gente não faz porque a gente não quer. Aí a pessoa diz, eu não aprendi. Aprendeu. É como na escola. Final de ano, não vou contar rápido porque parece. A gente observa um aluno durante todo o ano. E todo ano eu estou lá nos conteúdos, explicando e avaliando a criança. No final do ano tem uma pessoa com uma deficiência na aprendizagem. Eu vou falar, vamos ler isso aqui? Aí de repente a menina diz, eita, tia já falou isso tal dia, tal mês. Eu digo, olha, ela aprendeu. Foi jogado naquele momento, a turma estava lá durante todo esse processo e aí estava lá. Então, nesse momento deu estalo e ela relembrou e ela disse, agora já sei, vou ler novamente. Aí já leu mais firme. Então,
o ensino foi mandado durante todo o ano. E aí eles aprenderam. Né? Tem um menino que diz que não sabe as horas. Eu já tentei. Ele tem um pouco de dificuldade. Mas no momento que ele der o estado, ele vai dizer, eita, já trabalhei várias vezes, porque eu trabalhei o exercício das horas várias vezes. E ele ainda não tocou direito, mas vai tocar, porque já foi jogado para ele. Pelo aprendizado que eu coloco em prática, né? Pelo aprendizado, que é o ar. Tendo os espíritos que passar por muitas encarnações, eu já falei, né? Sim, também ele diz que o espírito tendo que passar por muitas encarnações, segue que todos nós temos existências mais ou menos aperfeiçoadas, né? Não é totalmente ainda aperfeiçoada, porque quando a gente chegar à perfeição, que a gente não tiver bem perfeitinho, a gente vai ser anjo. Ninguém ainda está nesse processo. Que é em outros mundos. Por que em outros mundos? Porque a gente sabe que o planeta Terra está em evolução e que a gente sabe que existem também vidas em outros mundos. Aí a gente vai falar. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Nota de Kardec, diz aqui o texto. Há entre esta doutrina da reencarnação a da metapsicose, como admite certas seitas, uma diferença característica que é explicada no curso dessa obra. Ou seja, diz que existe outra doutrina que admite que é a metapsicose, que pode um espírito de um ser humano ir para o espírito do animal. Mas a doutrina do espírito, dos espíritos, os espíritos superiores disseram a Kardec que a reencarnação só pode se dar na espécie humana. E se vocês quiserem assim se aperfeiçoar mais, ler esse livro maravilhoso, vocês vão encontrar mais coisas. As diferentes existências corpóreas dos espíritos são sempre progressivas, nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende do esforço que faça para chegar à perfeição. Já falei isso, que existe muitas existências corpóreas. Agora, se eu achar que eu não devo melhorar nessa encarnação, não, agora não. Ah, Deus vai me dar oportunidade? Vai, porque Ele é bom e justo, como foi dito no começo. Ele é bom, justo, poderoso. Mas eu vou demorar mais um pouquinho. Porque aí vem aí agora a Terra que está em evolução, né? Daqui a alguns anos, né? Daqui a alguns anos, a Terra está sendo passada de prova e expiação para regeneração. E se eu não tentar me melhorar até aqui, se eu for ainda não aceitar as provas e não expiar totalmente, então eu posso não encarnar mais em regeneração na Terra. Eu vou para um mundo mais atrasado, como disse no começo do livro, que existem vidas em outros mundos. As qualidades da alma são as dos espíritos que estão encarnados em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. E o homem perverso é um espírito impuro. Vê? Essa daqui vê foto. Que as qualidades da alma são as mesmas qualidades dos espíritos que estão encarnados em nós, né? Então, a encarnação de um bom espírito ou a encarnação de um espírito impuro. A alma possui sua individualidade antes de encarnar e conserva depois de se haver separado do corpo. Então, quer dizer que tudo que eu adquiri de qualidade boa ou ruim nessa encarnação, quando eu desencarnar, o meu espírito vai ter as mesmas qualidades. E aí, quando eu for encarnar novamente, eu vou encarnar com essas qualidades. A gente pode ver o exemplo das crianças que tocam um violão que você pensa, meu Deus do céu, né? E aí, ele já trouxe isso da encarnação anterior. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra-se ela, todos aqueles que conheceram na Terra e todas as suas existências anteriores, se lhe desenham na memória como a lembrança de todo o bem, de todo o mal que fez. A doutrina não, ou seja, no livro a gente encontra que, quando Kardec pergunta aos espíritos, eles
eles encontram realmente as pessoas que conviveram na Terra. E aí voltam na mesma família para ajustar e para refazer, ou para perdoar, ou para viver aquilo que não pôde viver, ou que não quis viver ainda nesse planeta. Principalmente o amor, porque é o sentimento que resume toda a doutrina, todo o Evangelho de Jesus. E é um sentimento que gera tudo. E um dia as pessoas precisam entender que quando a gente ama, quando a gente trata o amor, quando a gente faz tudo com amor, é o segredo. Os espíritos encarnados se acham sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência, pela elevação e depuração da sua alma, se aproxima dos bons espíritos, e cuja companhia um dia estará. Aqueles que se deixarem dominar pelas más paixões, põem todas as suas alegrias nas satisfações e apetites grosseiros, e se aproximam dos espíritos impuros, dando predominância à sua natureza animal. Então é isso, é tudo influências da matéria, né? Quando a gente desce e reencarna no planeta, na descida, a gente vai perdendo a consciência do que a gente veio fazer aqui. Mesmo que Deus dá a gente o véu de esquecimento, porque nós temos a nossa consciência de vidas passadas, mas é permitido a gente dar o esquecimento para a gente recomeçar e refazer e amar novamente e conviver com aquele inimigo. Mas a gente desce com um pouquinho de inteligência, a gente desce com um pouquinho de lembrança. E quando a gente se mistura nesse planeta, no planeta, quando a gente fica influente com as coisas da matéria, com o materialismo, então a gente esquece. E tem pessoas que esquecem realmente. Morrem, desencarnam, sem saber o que vieram fazer, para que vieram fazer, o que tinham que fazer. Esquece o que tinham que fazer. E o que é que Deus faz? Lá no mundo espiritual. É permitido ao espírito ver toda a sua trajetória, ver o que errou, ver o que deixou de fazer e voltar novamente. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Vê aqui a formação dos mundos, como eu já falei, que existe vida, né, que vai em outros mundos. Então, os espíritos habitados, que habitam os diferentes globos terrestres, os não encarnados ou os errantes, não ocupam uma religião determinada, limitada. Estão por toda parte, no espaço ao nosso lado, vendo-nos, acotovelando-nos, de contínuo. E toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Eu já falei aqui, uma vez, numa palestra, que quando a gente dorme, a nossa alma ou espírito, então ela sai do corpo, fica ligada no cordão fluídico. E a gente viaja, a gente vai em outras dimensões, a gente encontra quem já morreu. E quando a gente tem um pouquinho assim de entendimento, de estudo, ou então quando a gente está até faz o dever de casa, como disse, né? Vai dormir, faz uma meditação, faz uma prece, pede auxílio à espiritualidade, a gente até lembra de onde a gente foi durante a noite, nos sonhos. E também quando a gente está renitente, ou então a gente não quer, a gente passa a noite toda sentada, olhando o corpo lá. Às vezes não quer sair, às vezes não sabe que pode sair. O que precisa descansar é o corpo, né? O espírito não é assim? Exatamente. Quem precisa descansar é o corpo. O espírito vai trabalhar durante... Os espíritos exercem incessantes ações sobre o mundo moral e o mesmo sobre o mundo físico. Então, eles exercem ações sobre a nossa moral e o físico. Isso quer dizer que eles mexem com o nosso corpo físico e também a moral, nos nossos pensamentos e assim por diante, dando sugestões através da intuição. Atuam sobre a matéria, sobre o pensamento e constituem as potências da natureza. Causa eficaz, eficiente de uma multidão de fenômenos, até então inexplicáveis ou mal explicados, e que não encontram explicações raciocináveis, senão no espiritismo. Quer dizer o seguinte, que as casas espíritas hoje,
elas fazem um trabalho disso, de desobsessão, né? Onde as pessoas estão se sentindo perturbadas, porque estão ouvindo vozes, né? Estão ouvindo alguém dizer, ou intuindo para fazer o mal, ou coisas boas também. Então, quem explica isso, a doutrina hoje explica mais assim, no estudo na casa espírita, no trabalho de desobsessão. A relação dos espíritos com o homem são constantes. Os bons nos atraem para o bem, os sustentam nas provas da vida e ajudam a suportá-la com coragem e resignação. Os maus nos convidam para o mal e dar-lhe gozo a eles verem e nos assemelhar a ele. Então quer dizer que a relação entre os espíritos é constante, tanto a relação boa quanto a ruim. E aqueles irmãozinhos que querem que a gente faça o mal, dá prazer para eles se sentem felizes, porque a gente está fazendo como eles querem, né? Para eles isso é muito importante, assim como para os espíritos que nos ajudam na moral, a crescer, a estudar, a se melhorar, também ficam felizes. As comunicações dos espíritos... Os bons também ficam felizes quando a gente está fazendo as coisas boas, quando a gente está agindo moralmente bem. Eles ficam felizes, assim como os inferiores ficam felizes também quando a gente está fazendo o mal. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. O que quer dizer ocultas? Pode ser uma comunicação na intuição, que ninguém possa saber, ou ostensiva, né? Não existem pessoas que dizem, eu fui tocada, eu fui empurrada, ou então ouvi a voz, né? São comunicações ostensivas, que ostensiva quer dizer que são várias coisas, que a gente vai ver aqui na frente. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exerce sobre nós, a nossa rebeldia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas ou as más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre por médios que servem de instrumento. É isso que eu ia falar agora. Que as comunicações ostensivas, onde há médios que escrevem, através da comunicação espiritual, há médios que fazem o gesto, há médios que, né, são essas as comunicações ostensivas. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante a evocação, ou seja, eles podem chegar assim de repente e se comunicar com a gente. Ou um grupo de pessoas ou alguém pode evocar um espírito e ele vir se comunicar. Essa evocação precisa ser assim bem diferenciada, bem feita, né? Porque às vezes as pessoas querem se comunicar e precisa ver qual tipo de espírito que vai vir. Podem evocar todos os espíritos, os que... Eu nem sei o que eu estou falando, porque é o próximo passo do texto. Podem evocar... Dá para entender, né, gente? Todos os espíritos. Os que animaram o homem obscuro, como os de passagem mais ilustre, seja qual for a época em que ele tenha vivido. Os de nossos parentes, de nossos amigos, de nossos inimigos, e obter-se dele, por comunicações escritas ou verbais, conselhos e informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre os que pensam a nosso respeito, sobre o que pensam, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazermos. Ou seja, isso quer dizer que na evocação dos espíritos, a gente pode evocar um parente, um amigo, pode evocar um espírito superior para dar um recado, para seguir o trabalho, pode evocar qualquer tipo de espírito. Aí deve ser? Deve ser? Sempre não. Quais são os casos que ele Então, para ele vir, é preciso que seja. Por isso que não pode ser uma evocação a qualquer momento, de todo jeito. Qualquer lugar, Né? Nem em qualquer lugar. É evocar, porque quando o espírito ele chega sem ser evocado, é uma coisa. Quando ele é evocado, precisa se saber qual tipo, nem sempre ele vem, nem sempre é permitido. E existem as evocações boas e também aquelas que são feitas de qualquer forma, né? Mas eles nem sempre vêm. Precisa uma permissão dos espíritos superiores. E tem os que vêm dizendo que é aquele que foi evocado sem ser, né? Só para que se fazem passar por as pessoas. Por isso que não é
bom que faça-se isso, e para isso existem aí as casas espíritas, para que a gente não faça e que a gente aprenda e estude. É através de tudo isso que a gente vê, né? Ivane, você falou uma coisa bem interessante agora sobre não fazer. Quais seriam as possíveis consequências de se evocar esses espíritos fora desse ambiente da Casa Espírita? Seria uma consequência? Qual seria? Se tem alguma consequência. Por exemplo, você está na rua e você resolve ter que conversar com o espírito, e você vai e chama. Por quê? Porque a comunicação dos espíritos, ela acontece geralmente para que é preciso ter ao lado um doutrinador para que possa saber o que a pessoa, o que o espírito quer e o que a pessoa então não pode acontecer de um espírito evocado vir, né? E aí a pessoa não tem mais dimensão do que pode acontecer. Ele pode usar para o mal, pode não sair da pessoa, pode nem acontecer, né? Aí o que acontece? Nas casas espíritas, às vezes, é sempre quando há uma comunicação espiritual, porque se houver uma evocação e houver a comunicação, é bom que alguém saiba conversar, perguntar o que ele quer, o que precisa, né? Observar o sofrimento, como a gente faz na casa espírita, porque aí ele possa encaminhar ele, porque além disso, existem os espíritos amigos, protetores do nosso lado que estão conosco, que nos ajudam, a gente nunca está só. Então é preciso que exista um doutrinador, que a gente mesmo compreenda e passe numa peneira o que é aquele momento que ele está trazendo. Tipo assim, a educação certificada tem que ter a preparação. Tem que ter a preparação. Distinguir os bons e os maus espíritos é exatamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente a linguagem digna, nobre, repassam as mais modalidades e as mais puras, sabedoria que pertence aos conselhos, né? As dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, é miúdo, terrível e grosseiro. Então, quer dizer que a gente sabe distinguir quando uma sugestão é de um espírito bom ou de um espírito inferior. Às vezes, essa comunicação pode ser através da intuição, eu vou ali, eu falei também na última palestra, eu vou ali fazer alguma coisa, aí vem aquele pensamento, não vai, só um. Aí essa foi uma comunicação boa. Um protetor, o seu guia pediu para você não ir. Mas aí ficar os outros, vai, faz. Então não é uma comunicação, não é uma coisa boa. Aí dá para você distinguir facilmente. Ontem na Black Friday eu fui pela ruim, viu? Foi? Ontem na Black Friday eu não escutei a boa, não. Falando ainda continuando aí sobre essa comunicação, né? Através da evocação ou quando ela vem. Né? Se por vezes diz alguma coisa verdadeira, muitas vezes dizem falsidade, absurdo, malícia ou ignorância. Zombam da crueldade dos homens, se divertem às custas dos que roubam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando o desejo com falezas e esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção, ou seja, no mais amplo acolhimento do termo, são dadas nos centros sérios, onde imitam comunicações de pensamento em vista do bem. Então, existem as casas espíritas para essas comunicações. E muitas pessoas se encontram e na casa espírita procuram. A moral dos espíritos superiores se resume com a moral do Cristo. Nessa máxima evangélica. Fazer aos outros o que querem que vocês sejam feitos a vocês mesmos. Isso é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio encontra-se uma regra universal que procede o mesmo para as suas ações. Ensina-nos ao egoísmo, ensina-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal. Perdendo-nos a matéria, que o homem que, já neste mundo, se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha a natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades.
e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. Porque fontes e poderosos devem amparo e proteção ao fraco, porque transgredir a lei de Deus, aquele que abusa da força do poder para oprimir os semelhantes. Ensina finalmente que no mundo dos espíritos nada pode estar oculto. O hipócrita será desencarnado e mostrado todas as suas baixezas, para que a presença inestigável e dos espíritos daqueles com que houver procedido mal constitui um castigo que estão reservados, e que o estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos nessa terra. Mas ensina também que não haverá faltas que não possam ser espiadas e que não possam ser apagadas. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme seus desejos e esforços, não sendo do progresso, na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Diz assim, que esse é um resumo da doutrina espírita, com um resumo dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores a Allan Kardec. Então quer dizer que ele conclui dizendo que nós estamos aqui nesse planeta para evoluir a cada instante. Nós somos um espírito encarnado e que precisamos evoluir e que vamos evoluir na medida das nossas condições morais, dos nossos desejos, né? E para isso a gente precisa estar sempre buscando e melhorando. E a doutrina traz para a gente as casas espíritas, onde a gente é um lugar mais viável para que a gente possa procurar, compreender, estudar, conversar. Existem atendimentos fraternos. Tipo assim, só para ver se eu peguei direitinho, uma forma de entender se a comunicação que a gente está recebendo, a intuição, é boa ou ruim, é tipo, se não vai prejudicar nem a gente nem ninguém, é do espírito bom, né? Porque geralmente, assim, a gente tem pessoas que já até me disseram que ouviu uma comunicação, ou que viu, né? Via um espírito me dizendo, faça isso. Ele, fazer o quê? Se for uma coisa boa, é uma comunicação boa. A gente precisa pensar. Se for uma coisa ruim, né? Bata em alguém, se bata, faça alguma. Então não é uma coisa boa. Então a gente tem essa consciência que a gente pode pensar e não se deixar levar por essa comunicação, por esse se deixar levar, né? E pensar se é bom. É como eu sempre falo aqui, passando pelas 3 peneiras de Sócrates, né? E como eu já terminei, faltam só 2 slides, passar a rota ali. Falando aí com o Jamile, falou da história de Sócrates, né? Que um sábio, um rapaz chegou para Sócrates, aí disse assim, mestre, eu quero falar uma coisa de alguém. Aí ele disse, peraí, vamos ver o que você vai falar. Ele, não, eu quero falar logo. Não, peraí, o que você vai falar? Passou pelas 3 peneiras? Aí ele disse, 3 peneiras? Como assim? Sim, quais são as 3 peneiras? A verdade, a bondade e a necessidade. O que você vai me falar dessa pessoa? É verdadeiro? Se for verdadeiro, ainda não me fale. Se não for verdadeiro, nem comente mais. Se não for uma coisa verdadeira, nem comente. Se você ouvir dizer, nem me fale. Mas vamos lá, se for verdade, é uma coisa boa? É verdade, mas não é bom, então nem fale. Ou, se é verdade e é bom, não me fale ainda. Tem necessidade de você falar a 3ª peneira, a da necessidade. Se for uma coisa boa, se for verdadeira e se for necessário, me fale. Mas se não, deixe com você. Porque vai ser uma fofoca a menos para o planeta e para, assim, acabar com a vida de alguém. E aí a gente precisa passando essa peneira na vida da gente. É difícil? Não, é só a gente tentar.
Porque aí a gente vai se melhorando, a gente vai. E aí é como o Jamile perguntou, quando a comunicação, que é o assunto, né, aqui da gente, sobre as comunicações espirituais. Não é de cara que eu vou pensar, eita, é uma coisa boa, foi. Aí eu tenho que pensar, repensar, ter paciência, se for verdade, se vai prejudicar alguém, se é necessário. Porque a gente está sempre acompanhado de espíritos bons. Nós não estamos desamparados. Nós temos ao nosso lado o guia espiritual, que é um espírito que Jesus deu a gente, que é o nosso anjo da guarda. Ele está sempre do nosso lado. E eu estudando vi que dizem que às vezes ele chora quando ele vê que a gente vai fazer uma coisa errada e ele não pode fazer nada, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E aí o que é que vai acontecer? Vai atrasar mais um pouco o meu crescimento. Porque eu errei, sabia que estava errando, mas não quis ouvir. Então, como nós falamos tanto sobre o mundo dos espíritos, né, nesse texto, por que o mundo, tão frequentemente, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Porque se a gente for falar hoje sobre espiritismo, todo mundo já pensa, é uma coisa ruim. É só espírito ruim, né? A gente só vem para casa espírita porque a gente está sentindo uma coisa ruim, está ouvindo uma coisa estranha, né? Ela tinha caído. Aí a resposta, por fraqueza destes, os bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, o quiserem, preponderarão. Allan Kardec. Então, resumindo, como eu sou um espírito encarnado, então eu também, como espírito, eu posso ajudar um irmão, eu posso crescer mais, eu posso, com o que eu já aprendi, ajudar o outro, conversando com o outro, sem ter que eu estar falando de espiritismo, mas como eu aprendo a cada vez mais. E qual é a nossa cartilha para se melhorar e para aprender? O Evangelho de Jesus. É só ver o que Jesus fez, é só perguntar se Jesus faria a mesma coisa. Estudar a doutrina espírita é evitar enfermidades na alma. Essa mensagem é de Isabel Salomão, do livro Rosa de Jardim. Então, estudar essa doutrina é evitar enfermidades na alma, no nosso espírito. Mas não só na minha, mas assim, ajudar um irmão, como eu já falei. Porque juntos a gente vai crescer e juntos nós iremos evoluir. Muita paz para todos. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial pela oportunidade que deu de estar. Agradecemos ao nosso irmão pelo esforço feito para realizar essa tarefa. E vamos pedir ao Espírito nos ilumine toda essa semana. Também pedimos que a nossa união faça um teste de encerramento. Pai de amor e bondade, amigos espirituais, nossos guias espirituais e protetores que nos acompanham, pedimos neste momento que possam continuar conosco, nos incluindo no caminho do bem, para que possamos crescer, evoluir, ajudar o irmão, que possamos estar sempre atentos a cada necessidade nossa, a cada desejo, que possamos usar o Evangelho de Jesus como nosso modelo guia e que o Senhor possa nos dar